E para que a gente possa compreender um pouco mais sobre o significado do dogma da Imaculada Conceição, é que eu convido você a acompanhar agora esta entrevista. E hoje nós vamos falar com o Padre Rivaldo Muniz sobre o dogma da Imaculada. Padre, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Te que agradeço mais uma vez estar aqui podendo contribuir. A gente começa essa nossa conversa pedindo para que o senhor explique para a gente qual o significado desse dogma. Na verdade, o dogma da Imaculada Conceição é um dos 4 dogmas, pronunciado pela Igreja. É o primeiro dogma, em 431, que fala exatamente da maternidade, Maria como Mãe de Deus. Em 639, também foi proclamado outro dogma da virgindade perpétua de Maria. Em 1854, o dogma da Imaculada Conceição e o dogma da Assunção de Maria em 1950. E esse dogma, segundo nos diz Pio IX, que foi que proclamou esse dogma, a Beatíssima Virgem Maria, desde a sua concepção, ela, pela uma graça singular, também pelo um privilégio de Deus onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi imune de toda mancha do pecado original. Ou seja, o pecado que nós herdamos desde o nosso nascimento, Nossa Senhora foi imune disso. Ela é imaculada, ou seja, não tem a mácula, a mancha do pecado original. Padre, por que esse dogma foi proclamado pela Igreja? Na verdade, todos os dogmas, como já disse, são verdades de fé que foram reveladas por Deus, que nós recebemos através da tradição oral, através da tradição escrita, que é a Bíblia, através do magistério também. Então, são verdades que nós, enquanto católicos, temos a obrigação de crer. Mas, ao longo da história, sempre houve controvérsias, algumas pessoas vêm querer questionar. E a Igreja, para deixar claramente esta verdade para os fiéis crerem sem dúvidas, ela proclama os dogmas para que a gente tenha aquela certeza de que estamos crendo numa verdade revelada, numa verdade de Deus. Todos os dogmas, os centrais, que dizem respeito à Trindade, a Jesus, e os daí decorrentes também. Por exemplo, todos os dogmas revelados e também proclamados pela Igreja com relação a Nossa Senhora, todos estão ligados ao centro, que é Jesus. Quer dizer, Maria, por exemplo, nesse dogma da Imaculada Conceição, foi preservada do pecado exatamente em vista dos méritos de Jesus. Quer dizer, ela se tornou essa pessoa privilegiada de Deus, escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. E por que a Igreja considera esse dogma da Imaculada Conceição tão importante? Além de ter essa certeza, para que nós católicos tenhamos essa certeza, é colocar também como Nossa Senhora o que Deus é capaz de realizar numa criatura para também realizar os seus planos. Aquilo que Deus fez com Nossa Senhora de uma maneira singular, de uma maneira privilegiada, Ele quer também fazer conosco a partir da graça do batismo. Nós também, quando somos batizados, nos tornamos imaculados dos pecados que nós herdamos, que Nossa Senhora não herdou, a grande diferença é essa, nós herdamos desde o nosso nascimento, pela graça do batismo, pela fé em Jesus Cristo, nós também somos imaculados. Nos lembrar de viver também a nossa vida totalmente voltada para Deus, como Nossa Senhora viveu. E como nós, cristãos, devemos reconhecer esse dogma em nossa vida, em nosso dia a dia? Exatamente, procurar viver como Nossa Senhora viveu, na obediência a Deus. Quando Deus, através do anjo, mostrou a Nossa Senhora o plano que Ele tinha para com ela
Ela não foi perguntar aos pais, a José, o que ela devia fazer. Era a vontade de Deus e automaticamente ela disse, né, faça-se em mim segundo a tua palavra. E a igreja nos ensina os que nós devemos fazer. Buscar a nossa santidade, procurar fazer a vontade de Deus, viver como Nossa Senhora viveu. Para nós, ela é esse exemplo também de obediência, de amor a Deus nas suas atitudes, e é com nossas atitudes que nós devemos viver essa fé que nós temos na Imaculada Conceição. Nós agradecemos a participação do Padre Rivaldo Muniz aqui conosco, falando sobre o dogma da Imaculada Conceição. Padre, muito obrigada. Nós é que agradecemos a oportunidade de contribuir mais uma vez.